Olá, irmãos, que alegria estarmos reunidos mais uma vez para a continuidade da nossa aula na EBD Online, aula sobre o panorama do Novo Testamento. Estamos continuando vendo os livros da Bíblia, os livros do Novo Testamento, e nesta aula tendo contato com mais um conteúdo, mais uma das cartas escritas por Paulo. Então, desde já eu quero te convidar para orarmos e colocarmos diante do Senhor aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas e aquilo que a palavra dele nos proporciona, o conhecimento da sua própria vontade. Então, oremos, se volte ao Senhor e peça para que ele fale ao seu coração através desta aula. Oremos. Senhor Deus, louvamos ao teu nome, Senhor, e te exaltamos a tua graça, Senhor, a tua fidelidade, o teu grande amor, Pai. Apresentamos as nossas vidas e eu te peço nesse momento, me usa, Senhor, na ministração dessa aula, de forma, Senhor, que possamos ter a compreensão de um panorama, Senhor, bíblico e do panorama, Senhor, desta carta, Pai, a carta a Tito, Senhor. Que as lições apresentadas por Paulo, Senhor, ali a Tito, possam falar aos nossos corações e possamos ser, então, Senhor, despertados, animados e encorajados, Senhor, para viver a unidade do corpo da igreja, Senhor, mesmo nas diversidades, mas a viver e caminhar buscando a glória do teu nome, a edificação, Senhor, do teu corpo, a edificação, Senhor, de vidas. Então, fala conosco, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então, a nossa carta de hoje que vamos estudar é a carta de Tito, escrita por Paulo, e um texto base para essa lição se encontra aí no capítulo 3, versículo 8, que diz assim: Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então, Paulo aqui alertando e falando do destaque da palavra e a forma como deve confrontar as nossas vidas, para que na vida cristã, em tudo aquilo que nos envolvemos, possamos dar testemunho de quem Deus é, daquilo que Cristo ele realizou. Então, uma base para o nosso estudo desta aula, para aquilo que buscamos compreender com essa lição. E como todas as aulas, temos alvos, e como alvo, o primeiro alvo é saber reconhecer o valor da diversidade na igreja, assim como saber lidar com ela. Ou seja, somos partes de um corpo, somos membros diferentes, temos uma grande diversidade, uma grande variedade e diferença de uma pessoa para outra dentro da igreja, mas precisamos compreender que nessa diversidade o Senhor permite a edificação da igreja, Ele nos usa com as nossas características peculiares, com as nossas diferenças, para poder somar e realizar a obra da igreja, a obra de Cristo Jesus. O segundo alvo é sentir, valorizar a individualidade dos membros da igreja como edificante para o corpo. Então, valorizar as diferenças que nós percebemos entre uma pessoa e outra pessoa, entre um membro e outro membro. E o último alvo é agir, ou seja, corrigir toda prática que enfatize mais a individualidade do que a comunhão dos cristãos. Ou seja, por mais que sejamos diferentes e tenhamos características pessoais distintas uns dos outros, mas aquilo que nos valoriza não é as nossas características pessoais, mas sim a presença de Cristo Jesus. Então precisamos corrigir quando existem entre nós práticas e ensinos que valorizem a humanidade, que valorizem a individualidade, ou que somos suficientes sozinhos. Quando temos a compreensão que se fazemos parte do corpo, precisamos cooperar
e dedicar a nossa vida para a edificação, sim, do corpo da igreja. Claro que com isso individualmente crescemos, mas a ênfase não é no individual, a ênfase é sim no corpo, no grupo. Então que possamos, ao compreender, ao refletir naquilo que Paulo escreveu para Tito, poder alcançar esses alvos, reconhecer, valorizar e corrigir aquilo que é necessário para vivermos a unidade do corpo de Cristo. Amém? Caminhando então para a introdução da carta a Tito, Paulo é o autor desta carta e ele deixou Tito na ilha de Creta com uma difícil tarefa de discipular os novos convertidos, de escolher os líderes espirituais locais e organizar a igreja, além de repreender os dissidentes. Ou seja, num contexto geral da carta de Tito, a gente vai poder ter essa compreensão de que Paulo, ele dá uma missão, ele apresenta essa responsabilidade para Tito de organizar aquela igreja e, no processo de organizar aquela igreja, identificar e preparar líderes, de qualificar à luz da palavra de Deus. E tudo isso em confronto aos falsos ensinos que estavam sendo apresentados, que estavam ocorrendo ali na igreja em Creta. Então, Tito está em Creta e Paulo escreve a Tito nesse contexto e com esse objetivo de que Tito pudesse preparar a igreja e a igreja capacitada, com líderes maduros e qualificados, pudessem se opor e corrigir os falsos ensinos. Então, esse é uma introdução, um contexto geral da carta de Tito, e tendo algumas informações, referentes ao panorama, algumas informações básicas, nós podemos lembrar que esta é uma carta, então, de Paulo, mas é uma carta pastoral, diferente de cartas que já estudamos anteriormente, que são cartas eclesiásticas, onde Paulo escreve para a igreja. Nesta carta especificamente, Paulo fala com Tito. Ele deseja, então, orientar a Tito. Claro que também orientando a igreja, também como revelação de Deus, nos orientando hoje, na atualidade, mas o alvo específico de Paulo era falar com Tito, alguém a quem ele tinha contato, que ele compreendia como seu companheiro de missão, alguém como ele tinha como um filho na fé. Então é uma carta pastoral de Paulo. O autor, como já vimos, é Paulo, foi escrita aí no ano de 61 a 65 depois de Cristo, e lembrando do contexto histórico, Paulo, antes disso, ele passou pela sua primeira prisão em Roma, e quando ele sai dessa prisão, então ele tem um tempo de realizar outras viagens, as quais não é definida nos escritos bíblicos, e principalmente ali em Atos, mas podemos ver essa sua movimentação nas cartas pastorais. Então, Paulo escreve nesse meio tempo algumas cartas. Então, ele escreve a 1 Timóteo, escreve Tito e também escreve 2 Timóteo. E provavelmente exatamente nesta ordem. Ele escreve 1 Timóteo, depois ele escreve Tito e em seguida ele escreve 2 Timóteo. 2 Timóteo que na verdade é a sua última carta antes da sua morte. Mas então esse é o período 61 a 65 depois de Cristo. O alvo, como também já foi apresentado, é Tito, e Tito que era grego, ele era um gentio. Um versículo-chave que podemos destacar, nós lemos o texto base para a lição, mas um texto que pode ser destacado em toda a carta de Tito é o de capítulo 1, versículo 5, onde apresenta e demonstra a expectativa de Paulo sobre a vida de Tito e com o envio desta carta. E o texto então de Tito 1,5 diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses
para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, Paulo aqui nesse versículo, né, deixa bem claro a missão, a tarefa que Tito teria de organizar a igreja em Creta e de escolher, de preparar líderes, presbíteros para conduzir a igreja. E uma palavra-chave, né, uma expressão que podemos perceber na carta é ordem na igreja. Então, Tito, sendo uma carta pastoral, ele vai ter essa ênfase, né, esse cuidado de orientar Tito com aquilo que deveria, de como funcionar a organização da igreja, a instrução aos crentes, a hierarquia no sentido de entender lideranças e entender sujeições. Então, Paulo, ele tem essa expectativa de organização, de ordem dentro da igreja. Quando olhamos agora a carta como um todo, e depois a gente vai poder caminhar um pouco mais sobre cada capítulo, mas a gente tem um esboço que vai dar uma visão geral da carta de Tito e vai nos orientar, nos instruir exatamente quanto a esse propósito de organizar a igreja. Nos 2 primeiros capítulos, 1 e 2, Paulo ele vai apresentar então a defesa da sã doutrina. E no capítulo 1 ele vai desenvolver, ele vai relatar sobre a organização, ou seja, as qualificações do líder, do presbítero, vai apresentar sobre o seu chamado, sobre a sua convicção naquilo que ele desenvolvia como crente. E no capítulo 2, ele vai apresentar instruções aos crentes e relacionados, né, e focando em diferentes classes. Vai falar sobre os homens idosos, as mulheres idosas, sobre os moços, né, e sobre os servos. Então, ele vai ter esse caráter no capítulo 2 de instrução, exatamente relacionado com a defesa da sã doutrina. E no capítulo 3, então, a gente vai ver no esboço que ele vai focar em desfrutar da sã doutrina, ou seja, entendendo aquilo que Cristo fez, a obra que ele realizou na cruz, o fato de sermos nova criatura, de termos um relacionamento com Deus, a nossa vida precisa ser em obediência a Ele. Então fazemos parte do corpo de Cristo, mesmo individualmente, né? Mesmo sendo pessoas diferentes umas das outras, mas todos temos o mesmo propósito, o mesmo objetivo de glorificar a Deus e glorificamos em obediência. E tudo isso, então, cooperando para essa compreensão de organização, de ordem na igreja. Irmãos, então, um resumo, né? Uma sentença, a gente sempre tem trabalhado desta forma, né? Uma sentença que vai nos direcionar ao estudo da carta de Tito, diz assim: Paulo instrui o pastor Tito a colocar a igreja de Creta em ordem, em contraste aos ensinos dos falsos mestres que atacavam aquela congregação. Então, resumidamente, né, esta é uma sentença sobre a carta de Tito e sobre a expectativa de Paulo sobre Tito. Organizar a igreja em Creta, e exatamente contra os falsos ensinos que estavam comprometendo a edificação da igreja. Um contexto, então, sobre a realidade, né, do momento, a gente pode pensar em Tito, que era o destinatário, que era quem receberia aquela carta. A gente pode pensar sobre a origem, a formação daquela igreja, e a gente pode pensar mais detalhadamente um pouco sobre os propósitos, aquilo que era desejado alcançar com essa carta. Então, o contexto, como eu já falei, Tito ele era gentil,
né? Nós podemos ver isso lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 3, onde lá Paulo diz assim: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então Paulo aqui em Gálatas, ele escreve e ele confrontando sobre os falsos ensinos sobre a circuncisão. E ele mostrando que Tito, ele não foi constrangido, ele não realizou, mesmo sendo uma expectativa dos judeus, mas por ser gentil, ele não se submeteu à circuncisão, compreendendo que a salvação não vinha pelo cumprimento dessa tradição, mas sim pela convicção daquilo que Cristo realizou na cruz. E aí a gente vê então que Tito era gentil, ele era grego, e aqui Paulo explicando que nesta condição então ele não passou pela circuncisão. Vemos ainda agora aqui no texto de Tito que Paulo considerava perdão. Paulo considerava Tito como um filho na fé. No versículo 4 do capítulo 1, Paulo escreve assim: a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo ele tinha Tito como um companheiro de missão, mas não só isso, ele encarava Tito como um filho na fé, por ter tido contatos com Tito e participado do seu processo de conversão. Então ele tem Tito com tanto carinho, com tanto amor, pela forma como pôde investir na vida dele, instruir na vida dele e agora caminhar junto com ele naquilo que Deus estava direcionando. Ainda vamos ver que dessa relação, né, de Tito com Paulo, lá em Gálatas novamente, Gálatas capítulo 2, agora o versículo 1, Paulo ele levava Tito, né, nas suas viagens, eles estavam juntos. E Gálatas 2, versículo 1 diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Né? E está relacionado com o texto que lemos anteriormente sobre a circuncisão, né? E Paulo apresentando que Tito então não tinha sido circuncidado. E ele então diz que ele viaja com Barnabé e com Tito. Né? E Tito estava presente naquelas viagens, ou seja, que Tito era assim um companheiro de missão, um companheiro na obra do Senhor. Ainda vemos ainda lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 23, Paulo também falando de reconhecer e tratar Tito como ex-companheiro. Ele diz assim: quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros das igrejas e glória de Deus. Ou seja, Paulo ele apresenta para aqueles irmãos, né? E aqui a gente está lendo em Coríntios, Tito acompanhou Paulo também nas viagens em Coríntios e apresentou também responsabilidades para Tito. Tito provavelmente foi quem levou, né? Quem foi o portador da carta à igreja de Coríntios, as duas primeiras cartas, né? 1ª e 2 Coríntios. Então a gente vê Paulo ele destacando, valorizando Tito e reconhecendo o compromisso de Tito com a obra do Senhor. De forma que quando pensamos na carta de Tito, a gente não pode desconsiderar isso, que ele era um companheiro, um cooperador na obra, alguém que trazia para si essa responsabilidade de conduzir, de instruir. Paulo então encarava Tito como alguém confiável. E aí no versículo 5, né, do capítulo 1, que já lemos, né, a gente vê que Paulo ele deixa essa responsabilidade. Então ele apresenta essa responsabilidade exatamente por confiar em Tito como alguém que iria, naquele momento delicado da igreja em Creta,
de poder assumir essa responsabilidade e organizar a igreja, de qualificar os líderes na igreja e de confrontar os falsos ensinos. Algo que a gente pode destacar, né, sobre a pessoa de Tito, a gente já caminhou aí nas aulas de 1ª e 2ª Timóteo, e Timóteo a gente vê que era tratado como um jovem, né? Até Paulo confronta a igreja, confronta Timóteo para que não deixem, né, que o tratem de forma menor por ser jovem. E quando a gente relaciona com Tito, é muito provável que Tito era alguém mais maduro, mais experiente, né, e que não passava pelas mesmas lutas e dificuldades que Timóteo enfrentava pela sua juventude ou pela talvez inexperiência. Mas o que vemos é que Paulo ele confiava em Tito e transmite essa missão a Tito para que pudesse investir na igreja em Creta, uma região com grandes oportunidades para a expansão do evangelho do reino do Senhor. Quanto a isso, então, a gente caminha para o contexto refletindo sobre a origem da igreja em Creta. Lá em Atos 2, versículo 11, nós podemos ler ali na situação, né, no momento do Pentecostes, onde o Espírito desce sobre muitos, e muitos ouvem o Evangelho e se convertem. E naquele momento a gente pode ver a presença de muitos cretenses naquele contexto, naquela realidade. Atos 2,11 diz assim: tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Eles questionando como é que tantas pessoas, tantos povos reunidos, de localidades diferentes, de línguas diferentes, mas estavam se comunicando como se na própria língua. E podemos ver então ali que nesse contexto, né, onde logo em seguida eles ouvem a pregação de Pedro, e vamos ler no relato bíblico lá em Atos que mais de 3.000 pessoas, né, são batizadas pelo aquele acontecimento e pela pregação de Pedro. E existiam presentes então pessoas de Creta. E muito provavelmente a igreja em Creta, ela é formada e fundada exatamente dessa forma, desse processo, onde aqueles que se convertem no Pentecoste, eles retornam para Creta e se reúnem e tem a formação de uma igreja e tem o contato com Paulo, mas e que nesse momento necessitam de auxílio, de instrução. E então Tito é enviado com esse propósito. Vemos ainda uma característica dos cretenses. Na sua cultura, eles não apresentavam um bom testemunho como um povo confiável. Era uma cultura permeada ali pela sexualidade, pela imoralidade, pela ganância, pelo consumismo. E algo que podemos perceber no relato bíblico, lá em Tito, capítulo 1, versículo 12, na sua característica como mentirosos, né, e enganadores. O texto aqui na citação, né, de algum estudioso, de algum filósofo da época, diz assim: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. O versículo 3 ainda continua: tal testemunho é exato. Ou seja, Paulo ele cita algum estudioso, alguém que declarava essas palavras sobre os habitantes de Creta e vai destacar então que eles eram mentirosos, feras terríveis, que eram preguiçosos. Ou seja, era uma realidade e uma realidade que provavelmente estava dentro da igreja, onde muitos se converteram, mas ainda não tinham as suas vidas, os seus comportamentos
totalmente transformados e que constituía um grande desafio para Tito como líder e pastor daquela igreja. Mas é algo que precisamos considerar como contexto para essa carta de Paulo a Tito, onde ele apresenta aquela igreja que sim se converteu porque ouviu a pregação, ouviu o evangelho, mas onde estava presente numa cultura que era totalmente avessa à vontade de Deus, totalmente avessa à doutrina da palavra de Deus e que enfatizavam, destacavam e viviam de forma mentirosa, terrível e preguiçosa. Ou seja, Paulo confrontava esses hábitos, esses costumes ainda da velha vida. Mas algo que era interessante considerar ainda em relação à origem da igreja e o objetivo de Paulo em desenvolver aquela igreja naquele local é que Creta era uma ilha, e uma região então que possuía diversos portos. E eram portos que permitiam a conexão com várias outras regiões. Então era muito favorável, era muito propício uma igreja saudável naquela localidade, onde pessoas de diferentes regiões teriam contato com aquela igreja e então poderiam conhecer e serem moldados à luz da palavra de Deus por pessoas qualificadas, pessoas preparadas, pessoas maduras na fé. E por isso então que Paulo envia Tito e dá essa grande responsabilidade para Tito. Pensando ainda no contexto, quanto aos propósitos de Paulo, nós vamos poder ver aí na palavra de Deus que Paulo, algo que já foi até relatado aqui por mim, mas só revisando, era propósito de Paulo enviando essa carta a Timóteo e a Tito, e tendo Tito presente naquela igreja, que há necessidade de boa ordem da igreja fosse reconhecida e identificada por Tito e por aqueles membros, Ou seja, de que a igreja sim precisa ser organizada, de que a igreja sim precisa estar funcionando nos propósitos de corpo de Cristo, de membresias, de pessoas diferentes, com características diferentes, mas organizadas. Era conveniente, ou seja, Paulo escreve a carta querendo demonstrar que era conveniente estabelecer líderes, ou seja, para que os líderes pudessem alcançar outros e serem influentes na vida de outros. Por isso, então, um dos propósitos de Paulo em enviar é esse, de qualificar líderes, de ter a compreensão de que com pessoas capacitadas, todo o corpo da igreja é desenvolvido, é edificado. E um último propósito, um outro propósito, na verdade, é demonstrar a dificuldade de alcançar uma boa conduta no meio de crentes tão grosseiros e difíceis. Ou seja, como eu relatei, algumas das características dos cretenses. Então, por meio do próprio caráter, da própria conduta de vida, era um desafio para Tito, como um pastor e líder, alcançar e ter o resultado de um novo comportamento, de um novo proceder daqueles irmãos, daqueles membros. Então ele estava sendo alertado sobre essa dificuldade e que uma forma de ele suprir, de que ele alcançar o objetivo da edificação da igreja era por meio de estabelecer lideranças. Paulo ainda escreve essa carta com o propósito de ter um contato com Tito, Então ele marca um encontro, a gente pode ler isso lá em Tito 3,12. Ele tem um encontro, deseja ter um encontro com Tito em Nicópolis. Lá no texto de Tito 3,12 diz assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico
apressa-te a vir até Nicópolis, ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Bem, irmãos, então, caminhando no estudo de Tito, nós vamos ver um pouco dos detalhes de cada capítulo, né? E pensando no conteúdo, a gente já falou, já comentamos sobre a tarefa de Tito. E podemos ver então, né, o seu dever, como refletindo que Paulo ele deixa Tito em Creta para que ele pudesse organizar a igreja e capacitar líderes para que pudessem ser influência na igreja. Vamos ver ainda no capítulo 1 os desafios que Tito teria. Não só desafios relacionados com as características dos cretenses, como serem mentirosos, como serem terríveis e preguiçosos, mas também a presença de falsos mestres que chegaram, né, que faziam parte talvez dali de igrejas naquela localidade e estavam ensinando aquilo que não está baseado, aquilo que não está relacionado com a palavra de Deus. Vamos ver aí no versículo 10 ao 16. E pensando ainda sobre esses líderes, né? A partir do versículo 5, do versículo 6 ao versículo 9, Paulo ele vai apresentar a Tito, então, padrões e critérios para determinar líderes qualificados. A semelhança daquilo que ele faz com Timóteo, ele também escreve para Timóteo, no capítulo 3, e destacando, apresentando as qualificações do líder, do presbítero. E da mesma forma, então, Paulo ele faz isso aqui com Tito. Vemos, então, Paulo destacando, né, o dever de Tito, Paulo apresentando os desafios que Tito teria, e com um dever de capacitar líderes, Paulo apresenta para Tito as qualificações esperadas para aqueles líderes. Pensando ainda no ministério pastoral de Tito, Paulo ele vai orientar Tito e no capítulo 2 ele vai trazer diversas orientações, instruções para Tito e para os irmãos daquilo que deve ser o proceder e aquilo que deve ser esperado das nossas vidas. Ele vai falar então aos homens idosos, vai falar às mulheres idosas, vai falar aos moços e vai falar aos servos. E eu gostaria de ler então com você no capítulo 2, versículo 2. Ele diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. E percebemos aqui então a orientação de Paulo a Tito para que os homens, principalmente os homens idosos, fossem como exemplos na fé aqueles que são mais novos, a outras classes, que eles fossem então temperantes, respeitosos, demonstrassem um cuidado da sua própria vida e nas suas próprias ações. Então, convidando a serem exemplo para outros. No capítulo 3, nós vamos ler sobre as mulheres idosas. Versículo 3. Quanto às mulheres idosas, semelhante, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, da mesma forma, as mulheres idosas deveriam ser exemplo e deveriam se desenvolver e proceder num processo de discipulado, ou seja, deveriam discipular as mais novas no trato do lar, no trato com a família, no trato uns para com os outros e numa vida pura e santificada. Então, uma forma de Tito, como seu ministério pastoral e de cuidado
instruir e conduzir esses irmãos a essas práticas, a esse estilo de vida. Ainda vamos ver sobre os moços. No versículo 6, Paulo escreve assim: quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de que dizer a nosso respeito. Então, uma orientação aos moços de que vivam e desenvolvam um domínio próprio na sua própria vida, onde no ensino eles são influentes, na integridade, nas próprias decisões, nas coisas que se envolvem, na reverência, na linguagem sadia, naquilo que pronuncia, naquilo que comunica para com os outros, de forma que nenhum adversário, venha a ter algo a falar contra. Então, mais uma vez, Paulo orientando os moços e agora convidando a serem exemplos e demonstrarem um domínio próprio nas suas vidas, nas suas ações. E é um desafio para nós hoje. Podemos ser exemplos, os mais velhos, os mais idosos, para outros grupos, as mulheres idosas, a orientar as recém-casadas e as mais novas de como desenvolverem no ambiente familiar, desenvolverem na busca da construção das suas próprias vidas para exaltar ao Senhor. Dos moços em instruir, em se relacionar, em tratar uns aos outros e em tudo isso demonstrar a presença do Senhor na sua própria vida. Paulo ainda convida Tito a pastorear os servos. E no versículo 9 ele diz: quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então ele convida, aqueles que são servos, aqueles que estão numa posição de submissão a outro, de se portarem nessa posição de forma respeitosa, de forma a não se sentir inferior e não a destratar o outro, não ofender o outro, mas como que servindo ao Senhor, como em fidelidade, como em compromisso com as suas próprias ações. Então, Paulo também convida Tito a ter um olhar sensível e cuidadoso para esse grupo, onde pudessem, independente dos seus senhores, independente das ações dos seus senhores, uma vez que são de Cristo, se submeterem à vontade de Cristo e testemunharem Cristo nas suas vidas, nas suas ações. Então vamos ver aí um conteúdo relacionado ao pastoreio de Tito e ao pastoreio também para os nossos dias de hoje, onde como pastores, precisamos estar sensíveis às necessidades das ovelhas, dos membros da igreja, onde podemos orientar para que em suas interações, nas suas reações, busquem glorificar e testemunhar da nova vida em Cristo Jesus. Continuando ainda, acompanhando o conteúdo na carta de Tito, vamos ver ele relacionando e se referindo aos falsos mestres. E aqui a gente volta então para o capítulo 1, onde Paulo vai falar desses falsos mestres a partir do versículo 10. E ele vai apresentar diversas características desses falsos mestres. Ele vai mostrar então o perfil, como é que se portavam
esses falsos mestres. E o texto então vai dizer que eles eram insubordinados, pauradores frívolos, ou seja, que falavam coisas sem importância, que falavam coisas sem sentido, simplesmente reproduziam, simplesmente falavam e comentavam, que eram enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, se referindo aos judaizantes. Versículo 11, ele diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Então ele vai dizer que uma das características desses falsos mestres é que eram impuros, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Ou seja, eles declaram, que conhecem a Deus, mas na prática não vivem aquilo que demonstra conhecer a Deus. E aí Paulo vai dizer então que são por isso abomináveis. Ou seja, uma característica dos falsos mestres, são abomináveis. Devem ser repudiados. Eles são desobedientes e reprovados por toda boa obra. Então são características que Paulo vai apresentar desses falsos mestres e que precisamos ter a compreensão para de fato rejeitar qualquer um que traga ensinamentos que não estão coerentes com a palavra de Deus. Precisam ser rejeitados esses ensinos. Ainda sobre os falsos mestres, Paulo vai dizer o que é que eles faziam. No versículo 11, então, ele vai dizer que é preciso fazê-los calar, porque andavam pervertendo casas inteiras. Ou seja, eles desviavam famílias inteiras dos caminhos da palavra do Senhor, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ou seja, eles pervertiam casas, ensinavam o que não deviam. E eles, além disso, diziam conhecer a Deus, mas não viviam um verdadeiro relacionamento com Deus. Ou seja, eles destruíam famílias por conta da sua própria vida e por conta dos seus ensinos. Então Paulo mostra as características dos falsos mestres e o que é que eles faziam. Eles destruíam completamente famílias de dentro da igreja que davam ouvidos a esses falsos ensinos. Aquilo que não é coerente com a palavra de Deus. E Paulo então agora confronta o que é que Tito deveria fazer diante desses falsos mestres. No versículo 11 ele destacamos que é preciso então fazê-los calar diante dos seus falsos ensinos, das suas verdades que buscam enganar e desviar, mascarar a caminhada cristã. Nós precisamos, diante dessas pessoas que são abomináveis a Deus, precisamos calá-las. Precisamos, com a autoridade que o Senhor nos dá, com o conhecimento das Escrituras que o Senhor nos permite, fazê-los calar, para que não desviem
famílias dos caminhos do Senhor, para que não desviem a palavra do Senhor. Então é uma responsabilidade nossa como crentes, é uma responsabilidade da liderança da igreja, nós fazermos calar aqueles que pervertem a palavra do Senhor. Além disso, Paulo, no versículo 3, vai dizer que é necessário repreendê-los severamente. Ou seja, é necessário que venhamos a confrontar e a admoestar e a exortar no sentido de que compreendam que aquilo que estão fazendo é errado, é pecaminoso e destrói vidas. E fazer isso de forma severa, de forma dura, mostrando as consequências de ir contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina, de ir contra, de causar um mal a um dos pequenos do Senhor. Então, não só precisamos fazê-los calar, mas precisamos repreender, precisamos confrontar e de forma firme aquilo que estão apresentando como falsas verdades e desviando o caminhar e o conhecimento de muitas famílias. É importante destacar que Paulo ele vai dizer para Timóteo que nesse processo de repreender tem um objetivo. E Paulo vai dizer para que sejam sadios na fé. Ou seja, com um sentimento, com um cuidado pastoral, mesmo sendo duros e diretos, confrontando os falsos ensinos, as falsas práticas, nós precisamos ter o objetivo de restaurar, o objetivo de reconciliar, o objetivo de direcionar para um conhecimento daquilo que leva a um verdadeiro relacionamento com Deus. É o sacrifício de Jesus Cristo. A fé é a convicção na obra de Cristo Jesus na cruz. E de que em obediência a Ele, vivemos os seus propósitos, vivemos os seus planos. Então precisamos sim estar alinhados àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Quando vivemos e quando ensinamos essas verdades, proporcionamos que outros tenham uma fé sadia, tenham uma fé verdadeira no Senhor. Temos aqui, irmãos, uma tabela que vai nos dar um resumo, né, de conteúdos teológicos de cada um dos capítulos. E podemos destacar aqui, então, que no capítulo 1, podemos perceber e ter o contato com a consciência de Paulo sobre o seu chamado e que deve nos despertar para, no processo de viver aí as nossas diferenças na igreja, com o propósito de cooperar no corpo da igreja, ter a consciência do nosso próprio chamado. Somos diferentes, mas somos diferentes chamados para servir ao mesmo Senhor. E Paulo então apresenta na sua posição, né, como um servo e apóstolo, ou seja, como alguém que se sentia como o menor de todos, mas que tinha uma grande responsabilidade como apóstolo de conduzir e de proclamar. Ele mostra na consciência do seu chamado que ele tinha uma função de promover fé e conhecimento aos irmãos. E olhando para o nosso próprio chamado, nós precisamos ser instrumentos do Senhor para promover fé a outros e proporcionar conhecimento da palavra de Deus. Paulo ele vai apresentar que ele tinha sim uma garantia, ele tinha a expectativa da vida eterna, tinha esperança da vida eterna. Então, dentro do seu chamado, o que o conduzia era exatamente a convicção da vida eterna, do relacionamento com Deus. E consequências são apresentadas por parte da nossa convicção, do nosso chamado, da consciência do nosso chamado, que é a nossa fé, que é a graça do Senhor sobre as nossas vidas e a paz que Ele nos concede em todo momento. No capítulo 2, nós vamos ver, relacionado com esse resumo teológico,
e o compromisso de viver as nossas diferenças na igreja, mas com o objetivo comum de servir ao Senhor, os benefícios ou como que deve ser o comportamento cristão. E aí no capítulo 2, a partir do versículo 12, Paulo ele vai destacar, eu quero ler rapidamente com os irmãos para que os irmãos acompanhem, mas vamos ver o modo de vida cristão, a expectativa do cristão e a obra de Cristo na vida do cristão. Diz assim: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Só até aqui. Vemos então que o modo de vida cristão é um modo que renuncia, né? O texto bíblico vai dizer, renega a impiedade. E que renuncia além da impiedade às paixões mundanas. Não só isso, vai dizer que o modo de vida cristão é aquele que vive em sensatez, ou seja, que no presente século vive de forma sensata, justa e piedosa. Então, os benefícios da vida cristã, ou seja, o modo de vida cristã é viver renunciando à impiedade, que são benefícios, ou seja, longe da impiedade, longe das paixões mundanas, vivendo de forma sensata, justa e piedosa. Além disso, com expectativa naquilo que Deus ele prometeu, a esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus, Cristo Jesus. Ou seja, ele morreu e ele ressuscitou, e ele foi ao céu e ele prometeu retornar para levar aqueles que são dele. Então a nossa vida cristã deve ter essa expectativa da volta de Cristo e que ele vai nos levar com ele para os céus. Além disso, vamos ver como benefícios, né, da vida cristã a obra que Cristo realizou na cruz. No versículo 14 ele vai dizer que ele a si mesmo se deu por nós para nos redimir, para nos remir de toda iniquidade. Ou seja, nos limpar, nos lavar de toda iniquidade e nos purificar, ou seja, sermos santos, sermos moldados no processo de santificação. E não só isso, mas vivermos de forma zelosa das boas obras, ou seja, sendo cuidadosos e atenciosos nas nossas ações, viver aquilo que glorifica a Deus. Não vivendo e realizando boas obras com o objetivo de salvação, com o objetivo de ser reconhecido, mas como uma demonstração de uma nova vida e de um zelo por quem Deus é e por aquilo que Ele realiza nas nossas vidas. Então, o zelo às boas obras, né, são benefícios que nós vamos ter dessa nossa nova vida em Cristo Jesus, desse nosso modo de vida cristão. E ainda relacionado no capítulo 3 sobre a convicção da salvação que Paulo ele tem. No capítulo 3, vamos ler só do versículo 3 ao versículo 7. Ele diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, aqui Paulo ele vai apresentar, nesse resumo, quem éramos, e ele destaca aqui diversas considerações de como eram desobedientes, escravos das paixões, separados de Deus, vivendo em malícia, em inveja, se sentindo odiosos e odiando outros. Mas ele vai apresentar que é uma realidade a qual éramos, a qual os cretenses eram, uma vez que passam a crer em Cristo Jesus. Não é mais a realidade atual, mas algo do passado. E como foi que ocorreu essa transformação? No versículo 4 ele vai dizer: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador. Ou seja, é aquilo que Deus ele realiza, quem nos transforma, quem faz apagar o velho homem e a velha natureza. De que forma isso? Quando ele via por sua misericórdia Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquilo que Jesus ele realiza na cruz, que é o suficiente, que é aquilo que é capaz de nos dar essa nova vida, de realizar essa transformação em nós. E a fim de quê? Aquilo que nós alcançamos então com toda essa obra. Versículo 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, aquilo que Jesus realiza na cruz nos torna justos diante de Deus. Ele nos olha não por aquilo que era o passado, mas por aquilo que é a nossa vida hoje, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. E nos faz então herdeiros dele, como Cristo Jesus. Somos herdeiros do Senhor. Então, um pequeno resumo dessa questão teológica da obra de Cristo Jesus na cruz em Tito, que podemos ver em Tito. E diante desses textos, e pensando naquilo que Cristo realizou e no propósito de Paulo em orientar a igreja para que nas suas diversidades, nas suas diferenças, vivam a unidade e se organizem para edificar a igreja, é Cristo quem realiza isso. Não é pelas nossas próprias forças, não é por aquilo que Tito poderia fazer com a igreja, mas é unicamente pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz e pela nossa fé naquilo que ele realizou. E da mesma forma como ele se entregou para salvar e para formar a igreja, nós precisamos não ter medo, nós precisamos nos comprometer a estarmos envolvidos e entregues ao corpo de Cristo, à igreja, para que ela seja edificada. Então, percebendo Cristo, na carta de Tito, nós podemos tirar essa aplicação para as nossas vidas, de não ter receio, não tenhamos receio de ir contra a vontade do mundo pelo bem da igreja de Cristo. Por mais que a cultura, por mais que o contexto direcione e ensinem outras verdades até que pareçam certas, que pareçam boas, mas não podemos nos amoldar se ela vai contra a palavra de Deus. Nós precisamos nos comprometer, sim, com a igreja, com o corpo de Cristo. Então, Tito nos mostra como organizar e manter o padrão bíblico de estrutura eclesiásticas. Precisamos, então, de forma intencional, nos dedicar à obra de Cristo. Precisamos nos dedicar
a igreja. Precisamos, irmãos, à luz daquilo que a palavra nos orienta, do padrão bíblico da vida cristã, do modo de viver cristão, nos amoldar a essa verdade, sermos qualificados, apresentar características alinhadas com a palavra de Deus, de forma a influenciar a vida de outros e a edificar o corpo de Cristo, edificar a igreja. Não viver a individualidade, a independência, mas nos voltar às necessidades do corpo de Cristo e cooperarmos de forma a glorificar a Deus com aquilo qual Ele tem nos dado de diferença e de possibilidade de sermos moldados para investir no corpo de Cristo. Então, que o Senhor possa continuar nos trazendo a essa reflexão, a necessidade de reconhecer as diferenças, de valorizar as diferenças, mas de corrigir nas diferenças aquilo que é necessário para vivermos a edificação do corpo de Cristo, a glória de Deus e a forma de abençoar vidas. Que o Senhor possa continuar nos conduzindo. É o que eu peço por todos nós. E como um pastor da igreja, como um líder, eu quero te encorajar e clamar para que você ore pela liderança da igreja. Ore para que o Senhor nos dê ousadia, para que o Senhor nos dê cada vez mais conhecimento da palavra, para, à luz dela, podermos instruir, orientar, repreender, de forma a sermos cada vez mais alinhados e parecidos com Cristo. É o que eu clamo a Deus por cada um de nós, pela minha própria vida. Oremos. Bondoso Deus, te exaltamos, Senhor, e glorificamos ao teu nome. Continua, Pai, nos dando compreensão da tua palavra, nos movendo, Senhor, a nos dedicarmos, Senhor, às coisas do alto. Aquilo, Senhor, que te glorifica e que edifica vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, nos nossos testemunhos, sermos fiéis a Ti, Senhor, de forma a confrontar, Senhor, e a exortar, Senhor, a nossa necessidade de não nos conformarmos, mas sermos cada vez mais parecidos contigo. É o que eu oro, então, Pai, que eu clamo e te peço por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.